Você sabe o que é hemolacria ou hematidrose? Não? Eu também não sabia, mas vou contar uma historinha aqui. Inspirado hoje, 5h50 da manhã, eu sei que muitos vão perguntar o que aconteceu, aí vão escrever aí nas mensagens. Mas antes de falar qual foi a minha inspiração, 5h50 da manhã aqui em Curitiba, hoje, 8 de janeiro desse novo ano 2026, queria falar o que foi esse procedimento. Não é nada grave, não é para preocupar ninguém, é algo puramente estético, em que fui voluntário por amor. Como que começou a história desse procedimento cirúrgico estético que eu fiz ontem? Há uns 2 anos, a senhora ou a dona Everly Redim da Luz, né, a mãe do nosso professor Áquio, inspirou a professora Bárbara, minha digníssima esposa, sobre um depoimento dela, que ela fez esse procedimento no passado e deu muito certo, dizendo para a Bárbara que se eu tirasse aquelas famosas bolsinhas de gordura aqui, né, dos olhos, ficaria mais bonito. E funcionou com ela e foi muito bom. E há 2 anos estou aqui com a minha cinegrafista que está filmando aqui, ela estudando, né, sobre o assunto, e eu confesso que não teria feito voluntariamente, porque eu estava tranquilo com as famosas bolsinhas hereditárias, mas ela me convenceu, né, dizendo que ia ficar com melhor aparência, que ia rejuvenescer, não ia ficar aquele aspecto de cansaço, como elas estão mais inchadas ali depois que eu acordo, e às vezes está muito cansado numa viagem. Mas eu fiz por amor, já digo, foi voluntário por amor, e daí vem a inspiração. Pelo acontecimento, após 43 anos de vida, né, devo ter chorado muito na infância, minha mãe pode dizer, mas os poucos momentos pontuais da vida que eu chorei, e foi genuíno aquelas lágrimas, não aconteceu esse fenômeno, que é a tal da hematidrose. No meu caso não foi nenhuma nem outra, nem a hemolacria, que eu vou explicar, nem a hematidrose. E os olhos estão inchados aqui, segundo dia, daqui a pouco vou tirar o curativo. E esse procedimento que eu fiz foi a tal da blefaroplastia, né? E conforme for tendo os resultados, eu faço outros vídeos, explico sobre o procedimento da blefaroplastia, mas não é isso que me inspirou nesse momento. O que inspirou foi o fenômeno da tal da hemolacria. Tanto a hematidrose, hemo, o hema do grego, né, professor aqui já dando aula, né, a minha aluna, a minha sobrinha ontem, acho que 10 anos, a Luísa de Santos, falou: você não é um professor, você é um aluno. Eu peguei inspirado disso para ela, mas um professor é um eterno aluno, né? Tanto a Bárbara, quando foi estudar sobre essa cirurgia, e eu agora estudando sobre o fenômeno que aconteceu, a gente sempre está estudando para poder passar o conhecimento. E, e ontem, e essa madrugada, eu fui verificar que quando a gente passa aqui os remédios, né, os colírios e tal, saem lágrimas com sangue. Eu lembrei do Cristo, há mais ou menos 1993 anos, ele teve esse fenômeno da hemolacria e da hematidrose. E quem escreveu, nada mais nada menos, né, os 4 evangelhos, Deus escolheu um escritor inspiradíssimo, que era médico, né, teólogos, antropólogos, historiadores, a maior parte deles classificam pelos textos dele que ele é um médico. Na questão científica, a contribuição científica, na pesquisa em si, na quantidade de dados e de informações, que basicamente é um artigo científico, né, dos 4 evangelhos. Esse é o mais, tem mais detalhes, né, de todos os assuntos ali cientificamente falando. E o professor Áquio relata isso nos 72 aulas da Universidade X, né, a profundidade que é de Lucas. Depois eu posso deixar na descrição aqui o link dos estudos, para quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto. Mas Jesus, ele sofre uma tristeza tão profunda, e a maior parte das pessoas que estão ouvindo já conhece essa história, e um estresse tão absurdo, que do suor dele rompe ali as glândulas sudoríparas, tanto que hemo e hema é sangue, né, no grego, e hidrose vem de hidro, e hidro é suor. Então, essa sudorese, né, o rompimento das capilares ali, das glândulas sudoríparas saindo junto com o sangue, que é a hematidrose, que eu tive que lembrar o que era,
e a hemolacria não sabia o que era. E Lucas, médico, ele dá o detalhe dizendo que são gotas de sangue que saíram no seu suor. O estresse absurdo que ele estava, da tristeza profunda de tudo que estava acontecendo com ele e ainda aconteceria com o seu corpo, com a sua vida. Está implícito ali no contexto, não diz que Jesus chorou lágrimas de sangue, diz que ele suou como gotas de sangue. Mas se ele estava muito triste, ele também estava suando, né? E o suor dos olhos são as lágrimas, que são das outras glândulas localizadas nessa região, e as glândulas lacrimais excretam ali essa substância, e quando ele está com essa condição dessa doença raríssima de hemolacria, hemo-sangue, lacria lágrimas, do grego, saem gotas de sangue também nas suas lágrimas. Então, o professor e médico cientista da medicina Lucas, né, doutora Eliandra, não falei o nome dela, Eliandra Machado, depois eu vou marcar ela na descrição ali para quem tem desejo da cirurgia. Este médico, relatando que Jesus suou gotas de sangue e também chorou gotas de sangue, né, para quem entendeu o contexto, eu me vi pela primeira vez em 43 anos chorando lágrimas com gotas de sangue. E também por amor, de forma voluntária, eu fiz por amor a minha esposa para agradá-la. E Jesus fez com um amor ainda mais nobre, porque ele não fez só por mim, só por você, ele fez pelo todo, ele fez por todos. Aí que vem a inspiração, na sua primeira doação de sangue. Ele doa sangue com suor e lágrimas. Por quê? Porque foi voluntário. O sangue que tirariam dele depois, voluntário, porque ele se doou, mas involuntário, porque não foi ele quem causou aquela dor, aquele sofrimento. E eu, com 43 anos, fui sentir o que é lágrimas de sangue. Mesmo não sendo hemolacria, das minhas glândulas lacrimais, né, dos procedimentos cirúrgicos, a médica orientou que poderia acontecer, que é normal. Eu me vi chorando gotas de sangue, lembrando daquele jovem de 33 anos, há quase 2000 anos, voluntariamente derramando sangue e lágrimas por quem não merecia. Tanto que a dor principal, que o professor Akel fala em muitos graus, não era de quem estava flagelando o seu corpo, quem estava flagelando o seu corpo, machucando ele, mas era da ingratidão. Tanto que o sangue derramado depois pela bofetada que ele levou na boca para dizer quem ele era, né, estava lá no julgamento, no sinédrio, ali com os religiosos da Bíblia, que não entenderam quem ele era, tiraram sangue da sua boca, né, saiu ali saliva, né, água e sangue. Acertaram ali o seu nariz, provavelmente saiu os fluidos nasais ali do seu nariz, água e sangue. E aí sim acertaram os seus olhos, ferindo, com uma ferida semelhante ali a que eu estou agora, sangue e água. E não foi pior esse sangue derramado, porque quando estavam colocando os cravos na sua mão, ou o seu pulso, tanto faz, esse sangue derramado na sua testa, no seu pulso, ou aquele que o centurião, que foi batizado pelo sangue, quando ele vai conferir se Jesus estava morto e perfura ali as suas costelas, e a Bíblia relata que sai sangue e água. E aquele homem é o primeiro a ser batizado literalmente, mesmo o batismo não sendo uma cerimônia, não tendo necessidade de um ritual, uma herança judaica que nós recebemos no cristianismo. O batismo verdadeiro ele reconheceu, porque ele disse quem era aquele que estava na cruz. E aquele homem que eles haviam matado, tanto os religiosos da lei quanto os romanos que o crucificaram e executaram, ele disse, verdadeiramente este é o Cristo, o Messias, o Massaia, o verdadeiro Messias, do grego XPTO, o Cristo. 3 vezes água e sangue nas suas lágrimas e suor, no seu corpo ali, saindo fluido do seu corpo com as feridas, sangue e água, e é na cruz, né, que sai sangue e água. Aquele homem é o primeiro a ser batizado pelo sangue e pela água. E Jesus fala, Deus, meu Pai, perdoa todos esses. Eles não sabem quem eu sou. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabiam que estavam crucificando o próprio Criador, que fez um corpo e entrou num corpo e tornou-se pequeno como o nosso, humano. E esse mesmo Criador sai do corpo, entregando o Espírito para a origem, para a fonte. E eu aqui chorando lágrimas de sangue e recebendo essa inspiração. Mas o que mais machucou ele, como o professor Akel ensina nos graus, a ingratidão daqueles que sabiam o que ele era, que viram ele transformando água em algo com cor,
como de sangue, vinho. Ele viu ele dando visão a um homem que não tinha olhos, um cego de nascença, porque ele é o biólogo e cientista maior. E que viram ele ressuscitando o seu primo, que ele dizia de amigo, Lázaro, mesmo 72 horas depois da morte. O fígado já estava verde. Isso eu não sei explicar. Não tem estudo que eu busque, ChatGPT da vida, que nós só vamos saber um próprio cientista maior no reino, ele explicando como ele fez a primeira divisão celular, o primeiro embrião, como que ele fez a vida. Então o Senhor da vida, né, que morreu, o terceiro dia ressuscitou, me deu essa inspiração hoje de eu viver pela primeira, talvez que seja a única vez na vida, o que é chorar lágrimas de sangue por amor. Você possa meditar, você possa se tornar um pouco melhor, não só por essas palavras, mas por tudo que já foi entregue de verdades nas escolas de Jesus, pela filosofia X, pelo professor Áquilo. Existe alguém que fala de vida eterna. E secando essa inspiração, fechando a fonte, depois posso fazer um outro vídeo falando o que foi esse procedimento. Eu sei que tem muita gente que tem desejo de fazer, muitos que já fizeram. Talvez inspire alguém e indico também, né? A doutora Eliana Machado vou deixar ela marcada aqui na descrição. Um beijo na consciência.